Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo tem informação importante sobre goleiro, informações que vêm lá da imprensa francesa, dão conta de que o Vasco está bem próximo de fechar a contratação do goleiro Léo Jardim. A gente vai conversar aqui sobre isso. Teria uma disputa ali acirrada, né, pela camisa 1 do Vasco, entre Ivan e Léo Jardim. Vamos falar também sobre Maracanã. O Vasco quer levar o clássico contra o Botafogo para o estádio do Maracanã. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o time expressinho, né, o time reserva do Vasco, que jogou aí esses dois jogos do Campeonato Carioca. O Emílio Faro analisou essas duas partidas, a gente vai conversar sobre isso aqui. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Falta pouquinho para a gente bater 185 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Bom, final de semana vocês sabem, né? Campeonato Europeu rola solto e o OneFootball tem a transmissão gratuita do Campeonato Alemão. Então você baixando o OneFootball no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você baixa gratuitamente o OneFootball e assiste o Campeonato Alemão 0800, meu amigo. Além disso, tem todas as informações sobre o Vasco, a cobertura completa dessa pré-temporada do Gigante da Colina, tudo você encontra no aplicativo OneFootball, beleza? É parceiro aqui do canal Machão da Gama e baixando você também dá uma moral aqui pro canal. Bom, o Vasco amanhã enfrenta o Inter de Miami, né? No seu último amistoso preparatório aí para a temporada de 2023. O Vasco que já enfrentou o River Plate e agora encara a equipe do Inter de Miami. E terá uma novidade bem bacana para os vascaínos que moram lá nos Estados Unidos e que vão ao estádio, né, nessa partida contra o Inter de Miami. O Vasco informou no seu site oficial que o torcedor que estiver lá na cidade onde o jogo vai acontecer poderá comprar camisas oficiais do Vasco no dia da partida. A camisa número 1 preta e a camisa número 3, aquela off-white, né, aquela estilo creme, estarão disponíveis nos modelos masculino e feminino em tamanhos variados lá na loja do Inter de Miami. Então o vascaíno que está aí nos Estados Unidos e vai acompanhar essa partida, que mora, né, na cidade de Miami, pode adquirir a camisa oficial do Vascão na loja do Inter de Miami amanhã. A partida será 9h30 da noite, horário de Brasília, e transmissão pela Cazé TV, né? O último amistoso preparatório do Vasco aí para a temporada de 2023. Vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de Campeonato Carioca e a gente começa falando sobre o clássico contra o Botafogo. O Vasco jogaria na segunda-feira contra a equipe do Botafogo. Esse jogo foi adiado a pedido, né, do Vasco da Gama, exatamente para poder utilizar o seu time principal. E o Vasco tem o interesse de levar esse clássico contra o Botafogo, que será válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, para o Maracanã. A partida já está confirmada para o dia 16 de fevereiro. O Vasco já comunicou à Federação do Rio de Janeiro sobre essa intenção e a federação não se opôs. Como a mudança da partida seria apenas de estádio, né, saindo de São Januário para o Maracanã, não precisa da aprovação do Botafogo, já que o jogo será na mesma cidade. O consórcio Maracanã, e aí que está o problema, administrado aí pela dupla Fla-Flu, ainda precisa permitir que o Vasco jogue lá esse jogo contra o Botafogo, mas existe aí um otimismo porque não existe nenhuma partida marcada para essa data no Maracanã. E também no início dessa semana, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já deu uma entrevista ali meio que botando panos quentes, né, dizendo que o Vasco tem direito sim a jogar no Maracanã, que as coisas têm que ser melhor conversadas, etc e tal. Então, bem possível, né, que esse jogo no dia 16 de fevereiro entre Vasco e Botafogo seja realizado no estádio do Maracanã. Mais informações sobre isso, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Vamos falar agora aqui sobre goleiro, meu amigo. O Vasco pode
fechar com mais um goleiro para a temporada de 2023. Você que acompanha aqui o canal Machão da Gama já sabe que Thiago Rodrigues não será aproveitado, né, nessa temporada. Tanto que o goleiro não viajou para os Estados Unidos para participar da pré-temporada do elenco principal, e com o elenco alternativo aqui no Rio de Janeiro ele também não foi relacionado para nenhuma partida, né? O que mostra que o Thiago está aí completamente fora dos planos do Vasco para a temporada de 2023. Então, disse aqui algumas vezes que o Vasco buscaria um novo goleiro para disputar posição ali com o Ivan, ou ser o reserva imediato, né, do Ivan. E hoje surgiu uma informação vinda da imprensa francesa. Segundo a imprensa francesa, o goleiro Léo Jardim deve fechar com o Vasco da Gama. Inclusive, as informações de lá dão conta que esse jogo do final de semana pela Copa da França deve ser o último jogo do Léo Jardim pelo clube francês, pelo Lille. E de acordo com o L'Équipe, que é o principal jornal esportivo, né, da França, o Lille está muito próximo de acertar a contratação de um novo goleiro, o goleiro Benoît Costil, do Auxerre. E essa contratação seria exatamente para substituir uma provável saída do Léo Jardim, que já teria um acordo aí para voltar ao futebol brasileiro. Então, segundo a imprensa francesa, o Vasco está bem próximo aí de fechar a contratação do Léo Jardim. Bom, o Léo Jardim é um goleiro que surgiu aqui no Grêmio, né? Ele era reserva do Marcelo Groi. Depois ele foi para o futebol português, fez boas temporadas, né, lá no futebol de Portugal, e acabou negociado com o Lille da França. Ele tem contrato com o Lille da França até junho de 2024. E nessa temporada ele fez 6 partidas, né? Apenas 6 partidas pelo Lille. Foram as 6 partidas pelo campeonato francês. Então, segundo aí a imprensa francesa, o goleiro estaria a caminho do Vasco. O Vasco, evidentemente, não comenta sobre o assunto. E os empresários, né, do Léo Jardim, ao serem perguntados, né, sobre essa possível vinda dele para o Vasco agora, preferiram não comentar sobre o assunto. Vamos aguardar, e tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos ouvir Emílio Faro, que foi o treinador do Vasco nessas 2 primeiras partidas aí do campeonato estadual. Treinou a equipe alternativa, né? O Catadão ali, que não perdeu, né? Empatou os 2 jogos, 0-0 com o Madureira, 1-1 com o Audax. E o Emílio Faro analisa, né, essas 2 partidas e agora vai conversar ali com o Maurício Barbieri para ver quem pode ser aproveitado, quem não vai ser aproveitado. Enfim, confira o que disse o Emílio Faro. O momento vai ser de análise, o momento vai ser de classificação, e a partir dessa análise e classificação, criar uma vertente para frente com esses atletas. O que esses atletas, como vão ser aproveitados, como a gente vai remanejar, quem veio da Copinha que vai manter no grupo de profissional, quem desse grupo que jogou que vai ser mantido no grupo. Isso é uma série de situações que só a partir da chegada do Maurício que vai ser classificado. Eu exerci minha função como a comissão técnica da casa. Eu sou uma pessoa durante todo, eu estou há 1 ano e 1 mês no Vasco. Eu sempre me posicionei como um profissional do Vasco. Eu nunca falei em Emílio. Nesse ano todo eu dirigi o time várias vezes. Eu tive perante todas as comissões técnicas e eu fiz o meu papel para o Vasco. Em momento nenhum eu tive muitos convites para fazer entrevistas, falar isso. Em momento nenhum ninguém viu me manifestando, porque a minha função é exercer o trabalho para o Vasco, tá? O Emílio não entra em questão. Quem entra em questão é o profissional que exerce um suporte para o Vasco, que exerce um trabalho para o Vasco e que está no dia a dia, na rotina do clube. Foi feito o que foi planejado, que a gente tinha planejado, foi executado aquilo que foi combinado, e na situação de um Vasco um só, foi feito tudo que a gente tinha programado antes da viagem e executado. Um grupo que tinha pouco entrosamento, um grupo que tinha uma realidade de classificação e oportunidade para quem teve menos minutagem, um grupo que tinha uma série de garotos para apoiar essa situação. Infelizmente, de forma precoce, saímos da Copinha, então esses garotos tiveram dar mais suporte ainda, e aí o trabalho foi feito dentro das possibilidades. Certeza que eu fiz o meu melhor, e certeza que eles deram o melhor em campo, e por alguns detalhes, às vezes a gente não saiu com a vitória da partida. No jogo com o Madureira já foi uma vertente dessa, que poderíamos ter ganho. Hoje foi um jogo mais igual, é uma equipe, o Audax é uma equipe que guardou mais em bloco baixo para um time que é entrosado, para você furar é difícil.
e ainda mais numa situação da equipe desentrosada. Então a gente correu muito risco, apesar de tentarmos furar o bloco, corremos muito risco na transição. Então tá aí, né, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!